Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Sabe o que está na hora de encher? Está na hora de encher os estádios. Nossa nação é conhecida mundialmente como o país do futebol. Mas já chegou a hora, fala para quem está do seu lado, é a nossa geração, em que o Brasil vai ser conhecido não pelo futebol, mas muito mais pelo país da adoração. Diga comigo, o país do futebol é o país da adoração. Shalom Adonai, paz do Senhor, amados e amadas, que a Shalom, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja a cada dia com cada um de vós. Sou Vandisson Fidelis, Vanderlei Soares Fidelis, um simples servo do Deus Altíssimo, aprendiz de batalha espiritual, que foi separado das milícias naturais em 1995 e alistado pelo Senhor nesta jornada de batalha espiritual que vivemos hoje em nosso tempo, em especial nestas eleições presidenciais, como também as demais, em nossa nação e demais. Sou aliançado numa igreja fiel do Corpus Christi, pertencente à vara graça ou delicadeza, e pela misericórdia e graça do Senhor tenho tido a oportunidade de fazer pós-graduação em teologia sobre a história de Israel e judeus messiânicos, conforme podem ver através de nosso trabalho no blog, em Livro por Hora 1, Embrião, e demais trabalhos nas redes sociais, além daqui do YouTube. Este embrião de livro, que para o mundo parece coincidência, para Deus, o provedor de todas as coisas, creio que é provisão. Em 2010, comecei a escrevê-lo, ou melhor, a catalogá-lo através de profecias bíblicas que estavam acontecendo em nossos dias. Ainda acontece e estamos caminhando para o despertar do tempo da missão final da Igreja Fiel, para preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus, nosso noivo fiel, e Yeshua HaMashiach, que virá muito em breve. Esta é a primeira vez que coloco o meu rosto em um vídeo, tanto aqui no YouTube, exceto poucos momentos de testemunho, na igreja que eu sou aliançado e em outras, que uma ou outra vez apenas foi gravado a imagem. E no final deste vídeo colocarei o último testemunho que dei na igreja que sou aliançado acerca de uma potestade que caiu no dia 15 de setembro
deste apócrifo, 2018, pois aquilo não aconteceu por acaso, mas sim porque o Senhor está no controle de tudo, que foi o racha que houve na maçonaria Gran Oriente, em São Paulo. Vocês podem pesquisar tanto na internet quanto talvez em revistas, acerca daquela divisão que se partiu ao meio a ordem dos maçons da Gran Oriente em São Paulo. E nada é por acaso, tudo está no controle de Deus. E como este tempo nosso hoje é de vital importância, eu não poderia deixar de gravar este vídeo e espero que muitos outros após este, embora este primeiro seja tardio, mas creio que momentaneamente, talvez no tempo do Senhor, para que a igreja, o Corpus Christi, sem distinção de bandeira ou clero, possa acordar, inclusive aqueles que ainda não estão aliançados no corpo de Cristo, que possam meditar e pensar em questões de interpretação da palavra de Deus, focando os principais inimigos de Israel, que também hoje são inimigos da igreja, a saber, Babilônia, Egito e Assíria. Estes três principados principais inimigos de Israel hoje estão disfarçados ou infiltrados nas ideologias partidárias, ideológicas e também em muitos cleros religiosos, muitas placas denominacionais dentro do corpo de Cristo, através, como já disse, de suas ideologias que muitas das vezes colocam em xeque ou são contrárias à luz das Escrituras. É necessário e é urgente que o povo brasileiro, não apenas o povo brasileiro, mas também, principalmente nas demais 23 nações, símbolo, entre aspas, símbolo. Por quê? O Senhor Jesus nos ensinou uma lição tremenda com aquela simples oração do Pai Nosso. Lembram? Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santo seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como uma comparação, já é no céu. Ou seja, João, na visão de Apocalipse, não viu que no céu já existia lá, quase 2000 anos atrás, 24 anciãos, naquela visão do trono, da glória do Senhor, 4 seres viventes, 24 anciãos em volta do trono e, miríades de anjos, multidões e multidões, louvando e adorando ao Senhor? Pois é, amados. Neste tempo do Senhor, eu acredito que esta frase, ela é não apenas escatológica para este tempo do primeiro fim que vivemos hoje, como também nestes 2 dias bíblicos em que, enquanto Israel adormecia, a igreja frutificava seguindo a ordenança do Senhor em Mateus 21, 43. Quero
alertar ao povo que conhece a Deus e aqueles que temem o seu santo nome, que arrependam-se, voltem para o primeiro amor, Jesus, Yeshua HaMashiach, como dizem as Escrituras, e que os líderes parem, não só no Brasil, como nessas 23 nações símbolo e demais nações, parem de pregar ou de viver a prática de um evangelho denominacional ou bandeirante, quer por teologia ou quer por denominação, e volte à essência do evangelho pleno, ou evangelho eterno, que é a mensagem do primeiro anjo, que eu creio que esta profecia de Apocalipse 14, a partir do verso 6 ou 7, está se cumprindo em nossos dias com a mensagem daqueles 3 anjos. O primeiro anjo anuncia o primeiro ai e mostra que é preciso nos arrependermos e voltarmos para a essência do Evangelho pleno. Não me recordo agora o texto bíblico, mas que na linguagem da Bíblia King James atualizada diz sobre reconsagrar o Kadosh Santo. Acredito que reconsagrar o Kadosh Santo seja voltar para a essência do Evangelho eterno, ou simplesmente anunciar a salvação sem defender teologia ou bandeira denominacional. E neste dia 7 de outubro, domingo próximo, temos uma missão importante. Povo brasileiro, não acreditem nas pesquisas eleitorais, pois tanto os poderosos da grande mídia quanto alguns maus intencionados que aí arde no coração destes a corrupção e o desejo sagaz, a sede desesperada pelo poder. Não acreditem tanto na questão das pesquisas, pois em parte elas demonstram tendência do eleitorado. Porém, há de se questionar a forma com que é feita e os locais em que se tem feito estas pesquisas. Não é isso? É preciso crer contra a esperança, como creu Abraão, e crer também que o justo viverá pela fé, assim como dizem as Escrituras. Que possamos nos lembrar do clamor de Abacuque, onde no capítulo 1, verso 5, diz que Deus, em nossos dias, está fazendo uma obra tão maravilhosa e magnífica que, mesmo sendo contada, duvidariam. Pasmem, mas isto acontece não é de agora, desses dias, mas creio eu que, pelo menos desde 1985, pois dentro das 3 remas para a nação brasileira, eu digo 3 remas principais, porque existem outras, através de várias mensagens em outras denominações, líderes ou ministérios. Na primeira delas, em 1985, o Senhor diz: o Senhor disse a uma serva dele que estava na África para retornar ao Brasil e levantar
1000 intercessores para declarar e começar uma batalha espiritual em que o foco daquela ministração foi redenção do Brasil através da igreja. No ano 2000 a 2005, o Senhor levantou outro servo dele, de outra nação, aí o cumprir também da profecia, onde o Senhor diz que através de povos de outras línguas falará a Israel. Aqui, num chamado semelhante a Israel, onde Deus disse para aquele servo dele, americano, que o trouxe a esta nação em 1978, e declarou a este: Brasil, tu és escolhido. Com isso, amados e amadas, veja a essência da terceira rema, que foi: Brasil é Israel. Após examinar profundamente as Escrituras, pesquisar, este simples servo do Senhor, do Deus Altíssimo, creio eu, ter certo dom de interpretação, assim o descrevo em minhas publicações e também trabalhos nas redes sociais. Brasil é a semelhança de Israel no chamado. Amém? Que possam pesquisar, né? Não só na internet, mas na Santa Lei do Senhor, e faça a comparação entre uma e outra versão, porque no consenso entre as duas versões, embora algumas pareçam ser diferentes, mas muda-se somente o verbo, né, e a colocação do autor. Há um aprendizado de excelência nesta questão, em se comparar versões bíblicas. Parece coincidência, mas para Deus é provisão. Vejam bem, no tempo do sexto rei de Apocalipse 17, na explicação do anjo, né, do verso 9 ao verso 11 e 12, o anjo do Senhor, naquela visão que teve João, o discípulo amado, revelou a ele que 5 reis já haviam caído. Um existia, que é o sexto, a rema, porque Deus esconde alguns números ou algumas posições, tipo esquerda. Esconde, ou algumas versões bíblicas você vê desta forma: um existe e não o sexto existe. Sexto interpreta-se que foi João Paulo II, pois foi no tempo daquele sexto rei, João Paulo II, que o Senhor derramou sobre 3 líderes essas 3 remas, desde 1978 a 2005, que, salvo engano, foi exatamente este o tempo do reinado daquele sexto rei. Parece coincidência, mas para o Senhor é provisão. E você pode ver em Daniel 12, verso 1, que no tempo determinado, esse capítulo 12, o anjo, quando falou para Daniel escrever, disse a ele: sela a visão deste livro. Creio eu que daquele capítulo 12, pois é para o tempo determinado.
E este tempo determinado é agora próximos do primeiro fim, que é a primeira ressurreição e o rapto da noiva. Pois você se lembra qual foi a hora que o noivo chegou naquela parábola das 10 virgens? Lembra-se? Leia em Mateus 25, versos 1 a 13. Acaso não foi no meio da noite? Noite no simbolismo, simbologia, trevas, governo das trevas, ou 70ª semana de Daniel, tribulação. A grande tribulação virá após este rapto, que talvez seja aí o terceiro ai, com o derramar das 7 taças da ira do Senhor, descritas no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Aleluia, por favor. Deus tem mais para nós ali, igreja. Eu vou pedir para você abrir. Vamos levar o Espírito Santo. Tem como ser visitado pelo Espírito Santo e permanecer sendo a mesma pessoa? Não. Não tem. Interessante, todo dia ele vai te surpreender novamente. Amém? Aleluia. Querido, presta atenção, eu ia pedir por um testemunho aqui. Amém. Deus não vai achar estranho, eu estou com alguma coisa nas costas, mas é um dos versículos chave, né, são vários, Números 24 e 8. Eu vi uma notícia hoje, né, no Google, mas eu vou preferir falar no final, senão eu vou misturar tudo, né? É Deus quem vem tirando, né, do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações. Seus adversários lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Ou seja, essa versão deu para ver bem que as suas forças ali, dá a entender que é Deus, né? Mas aqui na versão do guerreiro, da parte espiritual, dá para entender que é do povo de Deus. Sabe o que é interessante? As pessoas não entenderam. Foi Deus quem tirou do Egito. A força deles é como a do boi selvagem. Israel devorará as nações adversárias, lhes quebrará os ossos e atravessará com suas flechas. Glória a Deus. Aleluia. Oi? É interessante. São dentro das profecias lá de Balaão, essa é a terceira. E você faz mais um versículo chave do 17, Números 24 e 17. São profecias bíblicas em movimento na nação, né? Desde o impeachment, né? E desde o descobrimento da terra. Mas aí outra história. Eu vejo, mas não do presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel levantará um cetro, um rei, que ferirá os pelos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. Algumas versões os filhos de Sete, né? Outras versões tem lá uma chave, né, que explica que é filho do tumulto. Né? E dentro do que o pastor pregou, quais são os partidos que têm feito tumulto? Né? Até inclusive conseguiu, né, registrar a candidatura por pressão, né? 50 mil pessoas lá no frente do Poder Judiciário para conseguir, né, essa questão. Mas no livro de política eu vim falar, né, sobre o que aconteceu, né, no dia 15, ontem, né, hoje é 16, né? Quantos sabem, aqui tem um candidato que a agenda dele quase não é divulgada por esses dias. Mas sabe o que ele está fazendo? Do dia 5 ao dia 26, a agenda é 21 dias de oração.
O paralelo profético dessa profecia em movimento está de Daniel a Apocalipse. Só para vocês verem como que não é fácil explicar agora em 10, 15, 20 minutos. Mas lembra, né? Todos lembram quando Daniel se propôs a jejuar e orar? Veio Gabriel, né? Não conseguiu, né? Venceu o príncipe da Pérsia. Aí Miguel veio e ajudou. E dentro dessa questão, né, depois dos 21 dias de oração, no dia 16 vai descer para o debate da SP. E outro capítulo, irmão, em 51:6. Eu não gostei muito de entender essa pregação, não, senão eu posso ser processado. Fugir do meio da Babilônia. Livra cada um a sua vida. Não sejais exterminados na sua punição, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o pago. Verso 13 agora, William. 13? Ali está falando sobre o espírito de Jezabel, né? A Apocalipse fala sobre falso profeta, mas às vezes pode ser uma falsa profeta também, né? Apocalipse 2 diz, né? A falsa profecia lá, né? Mulher diz, né? Profeta, mas não é. O capítulo é sobre muitas águas, rica de tesouros. É chegada o teu fim, a medida da sua ganância. Agora, outro mais tarde, 27. 51, 27. Arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, Babilônia, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini, Askenaz, ponte sobre ela um capitão, contra ela, sobre ela um capitão, fazei subir cavalos como locustas e eriçadas. O que eu vi que aconteceu ontem em São Paulo, uma reunião da loja maçônica, Grande Oriente, se reuniu em São Paulo ontem. E é interessante que a notícia é que se dividiu, perdeu força. Ficou dividido quase no meio, não sei como foi a questão lá, entendeu? Ou seja, esse candidato que está no monte orando, talvez, do conhecimento de muitos, quando ele pregou para o presidente dele sair, né, da maçonaria, porque Deus não combina, Deus e religião não combinam. E o que estava acontecendo é que Deus levantou ele, né, como, né, não sei, né, ou ele, ou, né, a gente não sabe o 100% do coração de Deus, a gente sabe. Mas, pelo que eu estou escrevendo e interpretando a profecia, desde 2008, 2010, a fala, e inclusive só leu o último versículo, né? Vamos para lá? O último versículo, aquele que foi errado. João 14, 12, né? Aí pegou na beleza? É sobre a fala de Jesus e a fala de candidatos na política. Qual deles se aproxima mais com aquilo que Jesus pregou? O amor, né? A unidade. Quantas vezes Jesus orou por Jerusalém, né? Jerusalém. Quantas vezes, né? Quis te ajuntar como uma galinha junta seus pintos. Mas, amém, amados? Então, é interessante porque na batalha de Josafá, quando os 3 ou 5 reis lá se levantaram contra Josafá, a vitória dele não foi por armas, não foi por guerra, né, com as armas, mas quando o rei juntou toda Judá e os levitas começaram a louvar, orar, jejuar. Então, hoje, a batalha não é vossa batalha, a peleja é minha. Você só tem que obedecer e cumprir os mandamentos do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Nós sejamos perdoando, louvando a Deus, para que seja feita a vontade de Deus, amém? Eu creio que a nossa nação vai reconhecer Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e Ele é todo poderoso sobre essa nação, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, por favor. Se encherão de trigo, Brasil. Ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Deputado Roberto Salles, do PRB. Senhor presidente, pela unidade do PRB, pela família, e que para nenhum governo se levantar contra a nação de Israel, por São Gonçalo, pelo leste fluminense, pelo Rio de Janeiro, voto sim. Deputado Irmão Lázaro, do PSC. Existe uma frase que se encaixa bem a esse momento. A soberba procede à queda. E que isso sirva de exemplo para cada um de nós. Porque não há ninguém que haja com soberba que um dia não experimente a queda. É muita soberba abrir rombos bilionários nos cofres públicos e achar que não vai acontecer nada. É muita soberba. Mas que isso sirva de exemplo para cada um de nós, tanto os deputados que compõem a base do governo, como os deputados da oposição. A soberba procede à queda. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Paulo Freire, do PR. Senhor presidente, que Deus tenha misericórdia do nosso país. Pelo São Paulo, pelo Brasil, e também, senhor presidente, em respeito e fidelidade ao meu povo assembleiano que me trouxe para esse parlamento. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Pastor Marco Feliciano, do PSC. Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente, dizendo tchau para essa querida e tchau ao PT, Partido das Trevas. Eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Deputado Cabo Daciolo, do PT do B. Agora em Brasília, 8h42. Glória a Deus. Presidente, todos ouviram aqui eu falar fora Dilma, fora Michel Temer, fora Eduardo Cunha, fora Rede Globo, mentirosa e fica difamando pessoas. Vocês podem ser grandes aos olhos do homem, mas para Deus vocês são pequenininhos. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a queda dos senhores a partir de hoje. E venho dizer aqui, pelos militares das Forças Armadas que estão sendo sucateados há anos, pelos militares da segurança pública que estão morrendo todos os dias, pelos militares que estão agora inativos e pensionistas sem salário, fora Pezão, fora Dornelles, chega de corrupção, meu voto é sim! Glória a Deus! Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor! Deputado Antônio Jácone, do PDN. Senhor presidente, nunca foi tão atual a palavra bíblica que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por uma nova ordem política, pelo fim da corrupção, pelos meus irmãos brasileiros, pelos meus irmãos norte-riograndenses,
em homenagem à memória do meu pai e da minha saudosa irmã Rosanide, meu voto é sim. No dia 1º de junho de 2016, aconteceu a inauguração do túnel de San Gotardo, o maior túnel ferroviário do mundo. São 57 quilômetros cortando os Alpes suíços. A inauguração foi um evento de grande porte, transmitida por vários canais de televisão de todo o mundo. A cerimônia teve uma apresentação artística, como a das aberturas de Copas do Mundo ou de Olimpíadas. A encenação, intitulada Sacre do Gotardo, foi carregada de elementos do ocultismo, além de trazer mensagens de uma nova ordem mundial. Muitas autoridades e a Nata Econômica Europeia participaram dessa solenidade. Dentre as personalidades presentes estavam o presidente da Suíça, Johann Schneider, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o presidente da França, François Hollande, e o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. A inauguração do túnel teve ainda uma celebração ecumênica e recebeu a bênção sacerdotal de um rabino do judaísmo, de um imã do islamismo, de um padre da Igreja Católica e de uma pastora luterana. Vamos analisar alguns elementos dessa celebração bizarra, que muitos analistas chamaram de inauguração da nova ordem mundial. Na primeira parte, em ambiente fechado, a humanidade é representada por uma marcha de zumbis, pronta para receber ordens.